Olá, como vai você? Seria o CVV da vida? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está nos vendo. Voltamos nós, né? Continuamos a falar do cordel. Cordel, folclore brasileiro. Isso é muito bom, hein? Só que hoje nós vamos colocar, além do cordel, vamos colocar assim, mas o repente e trovadores, né? O que é repente e o que é trovador. Então, dentro dessa sequência, vamos ter pelo menos a oportunidade de estar distinguindo o que é um e o que é outro. E olha, tem muita coisa, hein? Tem muita coisa pela frente. Mas antes disso, né, a gente precisa estar lembrando você que vá lá, inscreva-se no nosso blog, clique lá no sininho. Dê um clique lá para que aí você, toda vez que a gente terminar uma live dessa aqui, ela já vai direto para você e depois você compartilhe nas suas redes com seus amigos, tá? Vamos combinar, hein? Estamos numa ascendência para o a milésima inscrição lá no YouTube. E você sabe que o YouTube ele é porreta, né? Ele nos avisa, olha, tem tantos inscritos, tantos não sei o quê. Conto com você. Afinal de contas, eu posso contar, né? Então tá. Mas é isso aí. Então vamos lá, que você falando dessas coisas assim, vai colocando na cabeça, aí nós vamos perguntando e esclarecendo, né, que a literatura de cordel é o repente, são duas, e o repente são duas manifestações populares e culturais distintas. Embora não seja parecida, cada um possui sua particularidade, entendeu? O repente foi feito pelos repentistas, é claro. É baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais, viola, pandeiro, né? Já o cordel foi feito pelos cordelistas e é uma poesia popular com traços de oralidade divulgada em folhetos. Nas feiras de antigamente, e com o intuito de vender sua arte, os cordelistas utilizavam a técnica de criatividade para atrair o público. A partir disso, a pessoa era recitada, a poesia era recitada e algumas vezes acompanhada de viola, pandeiro, etc. Dramatizada nos locais públicos como forma de despertar o interesse da população. Foi justamente esse fato que gerou muita confusão em relação ao repente. E que podemos dizer sobre a diferença entre cordel e repente. Continuamos. A diferença entre o cordel e o repente não é redundante não, viu? Não é redundante não. O cordel e o repente, o cordel é poesia popular que caracterizou como tal pelo fato de ser publicada nos folhetos, enquanto o repente é poesia feita pelos cantadores, os quais geralmente recebem da plateia um tema chamado mote, M-O-T-E. Eu desenvolve na hora.
Também é muito comum os repentistas fazerem desafios nos quais cada um exalta suas qualidades e deprecia o adversário. Não importa a beleza da voz, a afinação, o que vale é o ritmo e a agilidade mental que permite encurralar o oponente apenas com a força do discurso. Esse é o verdadeiro repente. Chega aqui, manda bala e te bota no cantinho, como se diz o outro. Fica esnocado de bico, né? E os trovadores? Isso aqui foi lá no blog de curiosidade que nós encontramos uma definição, não? No período medieval, existiu um regime literário em Portugal, nossa pátria-mãe, que era denominado o trovadorismo. E nessa época existiam artistas nobres que criavam poesias e as cantavam. Esses artistas eram chamados de trovadores, isto é, eram pessoas que faziam composições poéticas e colocavam melodias. Veja bem, hein? O que já existia lá antigamente. No entanto, a denominação de trovador só era dada aos escritores e compositores que possuíam origem nobre. Os compositores de origem pobre recebiam o nome de jogral. E isso refletia bem a cultura da época, onde existia a separação de classes. Então hoje tem aquele, um jogral, não sei o que é o jogral? Não tem nada, jogral é a mesma trova, gente, é a mesma trova, só que hoje separam-se, né? Mas antigamente era separado por classes. De uma forma geral, os trovadores eram homens. No entanto, existiam trovadoras, mulheres que faziam suas composições cantadas, que eram também de origem nobre. No caso de mulheres que tinham origem pobre e fizeram composições, recebia a denominação de jogralesas. Feminino de jogral, jogralesas. Contrário de rico, a pobre, jogralesa. A história da literatura de cordel começa com o romanceiro do Renascimento, quando se iniciou impressão de relatos tradicionalmente orais feitos pelos trovadores medievais e desenvolveu-se até a idade contemporânea. O nome cordel está ligado à forma de comercialização desses folhetos em Portugal, onde eram pendurados em cordões. Já até dissemos em outras lives, né? Chamando então de cordéis. Inicialmente, eles também continham peças de teatro, como as de autoria de Gil Vicente. Isso em 1400, Gil Vicente foi em 1465, morreu em 1536. O termo cordel apareceu pela primeira vez no dicionário contemporâneo da língua portuguesa, também conhecido como Dicionário Caldas Aulet, publicado em 1881. Na segunda metade do século XIX, começaram as impressões de folhetos brasileiros, com suas características próprias. Os temas incluem fato do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Leandro Gomes de Barros foi influenciado pelos romances de cavalaria
conhecido como ciclo corolígio ou matéria de França. Sua principal obra tem o tema do tema foi Batalha de Oliveiros com Ferrabras, mas também escreveu sobre temas nordestinos, como o cordel sobre o cangaceiro Antônio Silvino. Antônio Silvino foi um cangaceiro muito conhecido entre os cangaceiros, né? A façanha do cangaceiro Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, nasceu em 1900 e faleceu em 1938. Jovem, né? 38 anos apenas. Puxa vida. Mas o que ele fez levou um estrago violento. E o suicídio do presidente Getúlio Vargas, que nasceu em 1883 e faleceu em 1954. Então, são alguns dos assuntos de cordéis que tiveram maior tiragem no passado. Não há limite para a criação de temas dos folhetos. Praticamente todos e qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. Mas poeta é poeta. Não existe muito essa competição na competência, né? É difícil. Quando há essa competição, o mais competente ajuda o menos competente. Nós temos aqui o pessoal que olha, gostei, né? Já falei na outra live lá, que um ajuda o outro nas correções publicamente. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Bahia. Até temos um. Aí vem. Esse aí é um grupo que usa a bossa nova, entendeu? Os folhetos costumavam ser vendidos em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje também se faz presente em outros. Cadê você? Vou puxar um pouquinho aqui. Em outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O cordel hoje é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livraria e nas apresentações dos cordelistas. Na indagação dos pesquisadores, no entanto, há lógica porque os poetas da bancada ou de gabinete, como ficaram conhecidos os autores da literatura de cordel, demoraram a emergir no seio bom da terra natal. Mais tarde, por volta de 1750, é que apareceram os primeiros vates da literatura de cordel oral. Primeiros vates da literatura de cordel oral. Engatinhando e sem nome. Depois de relativo longo período, a literatura de cordel recebeu o batismo de poesia popular. Muito bom. Isso foi muito gratificante pelo nordestino, né? E ele
esses bardos do improviso, dos percursores da literatura de cordel e escrita. Os registros são muito vagos, sem consistências confiáveis, de repentista ou violeiros, antes de Manuel Riachão, ou mergulhão, mas Leandro Gomes de Barros teria escrito a peleja de Manuel Rincão e o Diabo em fins do século passado. Também já falamos disso. Sua afirmação na última estrofe, né, desta peleja, ver lá nos detalhes lá, é um rico documento, pois evidencia a não contemporaneidade de Riachão com o rei dos autores da literatura de cordel. Ele nos dá um amplo sentido de longa distância ao afirmar: um velho daquela época a tem ainda gravado. Os poetas Leandro Gomes de Barros, ele de 1865 até 1918, e João Martins de Ataí, de 1880 a 1959. O Ataí foi quem começou as impressões, né? Mas em 1865, quando o Leandro é mais antigo, de 1865. Então, estão entre os principais autores do passado. Ora, Carlos Drummond de Andrade, reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros do século XX, assim definiu, certa feita, a literatura de cordel. Abre aspas. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras de espíritos inventivo, do senso de humor e de capacidade crítica do povo brasileiro em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com facilidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano mais sofisticado lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia uma poesia que se destaca, entendeu? Então, esta esta poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Fecha aspas. Vindo de quem imagine só essas considerações, né? A literatura de cordel apresenta vários aspectos interessantes e dignos de destaque. Pelo fato de funcionar como divulgadora da arte do cotidiano, das tradições populares e dos autores locais. A literatura de cordel é de inestimável importância na manutenção das identidades locais e das tradições literárias regionais, contribuindo para a perpetuação do folclore brasileiro. Por isso que eu digo lá no início, né, cordel e folclore brasileiro, né? E pelo fato de poderem ser lidas em sessões públicas e de atingirem um número elevado de exemplares distribuídos
ajudam na disseminação de hábitos de leitura e lutam contra o analfabetismo. A tipologia de assuntos que cobrem crítica social e política e texto de opinião elevam a literatura de cordel ao estandarte de obras de teor didático e educativo. Com o advento das redes sociais na internet, desafios e porfias são travados virtualmente a longas distâncias entre os cordelistas. Outros cordéis são apenas escritos e divulgados na internet sem impressão de folheto. Olha, os cordelistas do Nordeste fizeram uns textos bem representativos esses dias que foi aniversário, né? No dia de São Francisco. Fizeram cordéis a respeito do Rio São Francisco maravilhosos, maravilhosos. Eu tenho alguns deles arquivados comigo. Na década de 1950, a editora Prelúdio inovou o formato trocando o tradicional 11 por 16 por 13 por 5. Aí já vem as medidas que gostavam, que eram feitas na época do papel ofício, isso aqui. Hoje pega-se a página 15 por 21, pega o A4, né, faz ele 15 por 21, depois dobra em 4, podemos dar uma página A4. Fica maravilhoso. Podendo conter 8, 16, 32 ou 64 páginas. Nas décadas de 60 e 70, a expressão portuguesa literatura de cordel passou a ser usada no Brasil. Temos aqui as narrativas, entendeu? Os textos considerados romance da literatura de cordel possuem alguns traços em comum quanto à sua narrativa. Os recursos narrativos mais utilizados nesses cordéis são as descrições dos personagens em cena e os monólogos com queixas, súplicas, rogos e preces por parte do protagonista. São histórias que têm como ponto central uma problemática a ser resolvida através de inteligência e astúcias para atingir um objetivo. No romance romântico, a problemática envolve elementos relacionados ao imaginário europeu, daqueles condes, castelos apropriados e adaptados pela literatura oral brasileira. Ao fim de tudo, o herói será exaltado e os opositores humilhados, né? Se assim não for, não haverá outro meio de equilibrar a situação, que durante quase toda a narrativa permaneceu desfavorável ao protagonista. Isso é uma escolha que vai se falando quando é mistura de cordel e a mistura de trovadores, né? Agora nós vamos falar sobre cordelista, que é cordelista tem que estudar. Olha só, nós falamos sobre a septilha, depois a oitava, né? A nona eu não tenho conhecimento, desculpe, mas se existir, mais tarde nós vamos falar sobre a nona. Mas a décima,
Vejam vocês. 10ª heptassilábica. 10ª heptassilábica. A 10ª heptassilábica é uma estrofe poética que possui 10 versos de 7 sílabas diversamente rimado, conforme a tradição e a escolha de cada poeta. É o caso do Sóbolo Rios. Sóbolo Rios, que vão do poeta português, do Luís Vaz de Camões. Sóbolo Rios que vão. Por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ali o rio corrente de meus olhos foram manados e, tudo bem comparado, Babilônia ao mal repente, Sião são tempos passados. Isso é a 10ª